Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao canal Apostolado São José. Eu me chamo Antônio Medina. Bem, pessoal, o objetivo deste vídeo é fazer aqui alguns comentários, algumas considerações, reflexões e também conclusões que cheguei acerca desse tema aí que está em alta, digamos assim, que é a questão do bebê reborn, sei lá como que se pronuncia. Eu, contrariando ao minha intenção anterior, que não era falar sobre isso, inclusive até manifestei isso no grupo de WhatsApp do canal, porém eu resolvi falar, contrariando, né, a minha afirmação inicial, mas contrariando, digamos assim, de forma justificada, porque eu não vou me deter única e exclusivamente sobre a questão do bebê reborn na sua integralidade, ou seja, não vou ficar retido exclusivamente na questão do bebê reborn, mas tentar demonstrar para vocês que essa questão do bebê reborn se trata, digamos assim, da formalização do desvio de conduta do ser humano, da questão ética e da formalização propriamente da loucura humana, do tudo que a gente está vivenciando, que é um desvio, digamos assim, da razão natural, da própria natureza humana, um desvio humano de Deus, as questões sobrenaturais e naturais, uma vez que, de forma natural, o desvio já é gigante, já é grande, colossal. Imagina de maneira sobrenatural o quanto nós estamos sendo desviados. E essa questão do bebê reborn representa tudo isso, é como se fosse uma síntese. Mas houve um histórico que está anterior a isso. Isso aí é apenas, digamos assim, a conclusão de tudo, essa questão do bebê reborn. E vocês vão compreender que muitos que estão tomando, essas mulheres que estão criando, esses casais, digamos assim, que estão tendo esse bebê reborn como filho, muitos se enganam, que pensam que são a eles apenas que tem que ter, digamos assim, essa adjetivação de pessoas que não são humanamente sãs. Mas também a gente vai perceber que essa é uma questão que está inserida em toda a sociedade, nessa cultura pop, desses críticos de cinema, críticos de filmes, seja de direita ou de esquerda, não importa. Todos eles também estão inseridos no mesmo pacote. Assim também como esse grupo aí, que eu não conheço muito bem, essa questão de MG tal, desses homens que se julgam que não são obrigados a ter relações com mulheres, relações, digamos assim, conjugais ou namoro desse tipo, esses que falam de red flags, que tentam se proteger das mulheres devido aos avanços, né, das leis feministas e leis contra os homens. Eles também estão inseridos nisso. E tudo isso aí eu vou explicar para vocês de forma gradativa, para que vocês compreendam. Então eu peço que vocês assistam ao vídeo, se puderem, até o final, pois eu julgo que vai ser extremamente profícuo. Por quê? Porque eu vou analisar sobre uma perspectiva católica, sobre uma perspectiva cristã, tanto no sentido sobrenatural como no sentido natural. Vamos lá, vamos começar então. Eu vou começar pelas Sagradas Escrituras, uma vez que eu vou falar partir dos princípios católicos, e como as Sagradas Escrituras é a nossa regra de fé remota, junto com a tradição, então eu vou começar com as Sagradas Escrituras. Mais precisamente, de início, eu vou fazer uso da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 25, que diz o seguinte, abre aspas, pois o que parece em Deus uma estutícia,
ou seja, uma tolice, algo que seja imbecil, ou até mesmo uma loucura, é mais sábio que os homens, repetindo, pois o que parece em Deus uma estutícia é mais sábio que os homens, e o que parece em Deus uma fraqueza é mais forte que os homens. Fecha aspas. Presta atenção nisso. E agora, na mesma carta, só que no capítulo 3, versículo 19, diz o seguinte, repetindo, na mesma carta, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, diz o seguinte, só que no capítulo 3, versículo 19, abre aspas, porque a sabedoria deste mundo é uma estutícia diante de Deus. Fecha aspas. Ou seja, pessoal, tudo que a gente está vivendo aí, neste mundo, é considerado uma sabedoria. Por exemplo, o que é considerado sábio hoje? Uma pessoa, digamos assim, sofisticada, uma pessoa moderna, é assumir, seja na sua conduta, no seu intelecto, na sua prática diária, as questões próprias modernistas do mundo. Por exemplo, só a título de exemplo, eu estava conversando recentemente com uma senhora que é pedagoga, no qual eles estavam lá no encontro lá pedagógico e muitos estavam propondo, né, questões, digamos assim, modernas, pedagógicas modernas, tanto no método de ensino quanto na própria pedagogia, aquela coisa toda. E essa pessoa falou para mim que se insurgiu contra os demais e disse, por que a gente não se fundamenta em Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, assim também como São João Bosco? E muitos refutaram, não, isso aí é passado, isso aí a gente está vivendo numa época moderna, numa época da tecnologia, ou seja, na época da sabedoria. E a sabedoria deste mundo, como a gente viu, para Deus é uma loucura, é uma estultícia, uma imbecilidade, uma tolice. Assim como as coisas de Deus, para esse mundo é uma tolice, é ultrapassado. Deu para compreender? Essa passagem que eu li para vocês, essas duas passagens, é a síntese de tudo, de toda análise que a gente vai fazer aqui. Deu para compreender? E agora, para vocês compreender melhor, mais ainda, como falei no sentido sobrenatural, que a gente viu aqui, tudo que a gente está vivendo no sentido natural, mas peço calma a vocês antes de adentrar propriamente nessa questão do bebê reborn, mas tudo isso aqui que eu estou falando é, digamos assim, uma introdução para que vocês compreendam. Eu estou aqui também, diante desse livro aqui, Psiquiatria Clínica. Já que se trata de um assunto aí que o pessoal diz que é questão patológica, mental, né? Estou diante aqui desse livro, Psicologia Clínica, de Lawrence C. Kolbe. Essa aqui é a 8ª edição, a tradução da 8ª edição brasileira para a língua portuguesa. Essa 8ª tradução, 8ª edição, melhor dizendo, ela foi traduzida aqui para o Brasil em 1976, porém, ela, na sua edição original, ela é de 1973, ou seja, como diz aqui, esta primeira edição em português é tradução e adaptação da 8ª edição do original, Modern Clinical Psychiatry, de Lawrence C. Kolbe. Ou seja, é uma obra, essa obra aqui, original, é de 1973, é uma edição norte-americana, mas traduzida aqui em 1976, do Lawrence C. Kolbe. Eu quero mostrar isso aqui para vocês entenderem que em 1976, 1973, o que era considerado doença, questões patológicas, mental, hoje não é. Deu para compreender? Eu vou mostrar para vocês, só para vocês compreenderem aqui, Tem um capítulo, o capítulo 28, que não sei se vai dar para vocês perceberem. Tá aqui, Distúrbios de personalidade. Aí ele elenca aqui, o autor elenca
vários distúrbios de personalidade, faz um histórico, um apanhado, e no final ele dá o tratamento, ou seja, o modo de proceder. Os profissionais têm que proceder para curar. Se é para tratar, então tem o objetivo de curar. E entre os distúrbios de personalidade, pasmem o que vocês vão perceber aqui. Tem as personalidades antissociais, que ele fala, a psicopatologia, tem também aí tem outras aqui, mas ele falou da psicopatologia, e depois ele falou prognósticos e tratamento. Aí tem psicoses situacionais, e tem uma que eu quero falar para vocês, que são as perversões sexuais. E entre essas perversões sexuais, olha só o que está aqui. Não sou eu que estou falando, é o autor. Está a homossexualidade, a pedofilia, o fetichismo, o transvestismo, exibicionismo, e tem aqui patogênese das perversões, que ele vai explicando, né, como que se é essa questão patológica, e depois dá o tratamento. Deu para compreender? Como que era encarado em tempos pretéritos, no sentido natural, no sentido clínico, no sentido científico, tudo que eu acabei de falar, ou seja, pedofilia, homossexualismo, fetichismo, transvesticismo, como ele fala aqui, tudo isso aqui, há um tempo relativamente recente, era considerado praticamente um distúrbio de personalidade, uma perversão sexual. Ficou bem claro? Aí eu pergunto, hoje, essas questões são consideradas do mesmo jeito? É por isso que eu falei para vocês e afirmo. Obras como essa, e reafirmo, melhor dizendo, obras como essa e outras que vocês buscarem, no sentido de, por exemplo, de língua portuguesa, matemática e ciências no geral, guardem. Guardem, porque vai ser o verdadeiro tesouro daqui para frente. Porque eles vão retirar tudo isso aí, como já o trabalho deles é isso, dos inimigos da igreja, dos inimigos da verdade, vai retirar e só vai ficar essa questão de inteligência artificial. A inteligência artificial vai ser, digamos assim, o dicionário, a enciclopédia, os livros, vai substituir tudo isso. E quem é que está por trás da inteligência artificial? Senão os inimigos da verdade. Ficou bem claro? A princípio eles vão colocando coisas ali. Mas aquilo, como essa questão da inteligência artificial ainda está em desenvolvimento, em teste, logo eles vão excluir coisas que ainda contenham verdades, ou centelhas de verdade. Deu para compreender? Olha, há um pouco tempo atrás, no YouTube, por exemplo, tinha uma série de vídeos muito bons, de documentários. Por exemplo, um documentário muito bom era aquele chamado Dr. Money e o Menino Sem Pênis, que trata da questão dessas cirurgias de mudança de sexo, cujo acabou em tragédias. Procurem no YouTube se vocês acham. Não, a princípio eles deixam, mas depois eles vão selecionando e retirando e ficando só aquilo que eles querem. Deu para compreender? Nisso tudo que eu acabei de falar, tem toda a relação com essa questão do bebê reborn. Por quê? O ser humano, ele está se afastando cada vez mais do que é natural e do que é sobrenatural. Falando no sentido das questões de Deus, das Sagradas Escrituras, de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é que está por trás, digamos assim, desse império, dessa engenharia social, se não os inimigos de Deus? Os inimigos de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa questão do bebê reborn, eu conversando com um amigo meu ontem, ele falou que se trata também da questão do egoísmo. O ser humano chegou a um ponto tão grande de egoísmo que se vê ali naquele bebê reborn. Mas eu quero estender mais, eu quero ir mais longe. O bebê reborn,
não simboliza, além disso, mas vai mais além também, eu quero ir mais além, que é a questão, digamos assim, da sintetização dos desejos naturais humanos, mas que são recusados de forma voluntária pelo próprio ser humano, no caso a mulher. Vou dar um exemplo. As mulheres, por natureza, elas têm o desejo de terem filhos, mas elas reprimem esse desejo, que é natural. O desejo da perpetuação da espécie é mais forte até do que a própria, digamos assim, instinto de sobrevivência, porque se não fosse assim, uma mãe ou um pai não se colocaria à frente de uma bala, de uma faca, para proteger o seu filho, ou seja, para proteger a sua espécie, proteger os seus descendentes. Ou seja, o próprio instinto de sobrevivência é muito maior do que, aliás, da perpetuação da espécie, é maior que o instinto de sobrevivência individual. Ficou bem claro? E tudo isso aí está sendo negado. Por quê? Em nome do feminismo, as mulheres hoje querem ser igual a homens, querem trabalhar, querem ter carreira, mas elas esquecem que tem um instinto natural, elas têm um objetivo natural, que é ter filhos. E quando elas negam tudo isso aí, reprimem, não, por mais que reprima, isso não tira da mente delas, de forma definitiva, isso, porque está na natureza. Isso é imanente na natureza. Então, o sistema, sabendo disso, o que é que faz? Propõe, não, a gente te dá um bebê reborn. Por que o bebê reborn? Porque o bebê reborn tem as características de um menino, digamos assim, ultra realista, e que você pode fingir ali que está criando um filho, já que você está fingindo, reprimindo a sua própria natureza de ter filhos e criá-los, então você finge que ele é seu filho. Agora eu pergunto, isso não é uma loucura não? Diante de Deus? Ficou bem claro? E você dá para entender por que o que é de Deus é loucura para o mundo? Então, por quê? Quando a gente foge das coisas de Deus, a gente começa a praticar essas loucuras. E vocês pensam que vai parar só por aí essa questão do bebê reborn? Não. Assim também como esses comentaristas de direita, que essa questão de MG tal, essas coisas todas aí, tem também relação com isso, tem essa mesma loucura. Vocês acham que já não está surgindo, se eu não me engano, já tem bonecas aí, robôs praticamente, que nesse bebê reborn, só que em forma adulta, simulando os órgãos sexuais, reprodutivos de uma mulher, e que esses homens que fogem da sua natureza de casamento e ter filhos e educá-los, não vão fazer a mesma coisa também, não? Mesmo aqueles que se dizem de direita e que se dizem sãos, deu para compreender como que essa loucura está permeando toda a sociedade, está vivendo uma regra, uma conduta de vida, como se fosse algo normal e natural. Ou seja, por isso que eu falei, essa questão do bebê reborn é uma normalização da loucura, do que é antinatural, do que é antissobrenatural. Assim também, como é uma certa loucura, mas de forma gradativa menos, mas também se encaixa nessa questão, são esses críticos de cultura pop. Por exemplo, vejo muitos aí canais que se dizem de direitas, conservadores, anti-woke, que seguiam por filmes. Por exemplo, saiu um novo trailer aí, se eu não me engano, do Super-Homem, do novo filme do Super-Homem. Aí todo mundo está encantado, as pessoas que se dizem de direita. Olha, isso aqui é original, isso aqui é o Superman original, isso aqui representa a masculinidade. Como se aquilo fosse verdadeiro. Eu vejo críticos aí com essa nova versão que fizeram aí
do Senhor dos Anéis criticando que é o woke, isso, aquilo, outro. Você tem que ver, olhar o original, você tem que ficar fiel ao original. Como se aquilo fosse verdade. Não é à toa que até os sacerdotes aí modernistas, como o Padre Paulo Ricardo, seguia também pelo Senhor dos Anéis. Toma até como se fosse quase que um evangelho, onde ali está inserido gnosticismo, toda uma série de coisas, digamos assim, absurdas. Espiritismo, está cheio de coisas ali maléficas, malévolas. Mas para ele não, ali representa Cristo, cada um representa Cristo, o Aragorn, o Gandalf, a jornada, não sei o que, essa questão. Olha que loucura, meu Deus do céu. Aí, por exemplo, um site como o Padre Paulo Ricardo, ao invés de se focar nisso, se focar em algo propriamente católico, na vida dos santos, não, se foca nessas porcarias, nessas invenções da mente humana, nesses romances fantásticos. Não é também loucura isso, não? Substituir o que é próprio de Deus e colocar, mesmo que de forma ainda incipiente, algo para comparar com o Evangelho? Deu para compreender? Não é só ele não que faz isso. Tem outros aí. Tal do Guilherme Freire, se eu não me engano, também trata do Senhor dos Anéis como se fosse uma coisa, como se fosse um evangelho, um quinto evangelho praticamente. E por aí vai. Deu para entender que essa questão está permeando a sociedade como um todo. E não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Repito, vocês acham que daqui a um tempo essas pessoas que se dizem de direita, conservadores, não vão comprar sua robozinha para fazer suas relações, não? Uma vez que não querem ter responsabilidade com mulheres, com medo de que elas o processem, tomem os bens materiais dele? Não é loucura da mesma forma, não? Agora, porque é uma mulher que está tendo um bebê reborn, aí agora só ela é. Deu para compreender que tudo é farinha do mesmo saco? É como Platão disse, né? Que certa vez, se eu não me engano, na República, acho que logo no início, ele fala, né, que o verdadeiro conhecimento é aquele que é passado. O escrito já é... Quando você escreve, você já perde um pouco da essência. Por isso que Platão, ele condena, né, certas literaturas infantis, contos infantis, que o afastem da realidade. A gente, pessoal, está vivendo toda uma espécie de loucura, só que muitas das vezes de forma sutil e que a gente não percebe. Vou dar outro exemplo aqui. Nós vamos ao supermercado. A gente chega lá diante de vários produtos, de um pão, de uma fruta, de uma carne. Você já se perguntou de onde vem aquilo? Você tem contato com a origem natural daquilo? Por exemplo, eu conheço pessoas que nunca viram um pé de batata, um pé de macaxeira, um pé de milho, um pé de feijão, um pé de banana. Quantas pessoas nunca viram um pé de bananeira, um pé de manga? Mas se acham sábias para julgar o que é saudável ou não. Aí você chega no supermercado, você tem lá aquele leque de opções. Mas muitas das vezes, quando a gente vai olhar os rótulos, está lá sabor artificial daquilo. Tem o odor artificial não sei de quê. Ou seja, tudo artificial. Assim como o bebê reborn. Outra coisa também, como a gente vê, que é uma espécie também de loucura, digamos assim, são as escolas hoje. Todos os anos, passa ano e mais ano, o que é que a gente vê? Com os índices escolares, as crianças cada vez mais estúpidas, sem saber ler e escrever, mas todos os anos são feitos projetos, tem, digamos assim, reuniões pedagógicas e não resolvem nada. Isso também não é loucura, não? Todo ano você repetir o mesmo método, as crianças cada vez mais emburrecendo, ficando mais estúpidas, o desrespeito, o ódio às coisas sagradas, a resistência ao que é de Cristo, o que é natural e sobrenatural, a resistência em aceitar sua própria natureza, em você ser homem quando é homem, ser mulher quando mulher. Isso não é loucura, não?
Deu para compreender que essa questão do bebê reborn se trata apenas de uma síntese, de uma borra de todas essas ideologias, condutas e de todas essas porcarias que a gente toma como se fosse normal, natural, e que é loucura, como a gente viu, e que muitos se acham sábios porque estão vivendo na era da tecnologia, da inteligência artificial. Deu para compreender? Ficou bem claro? E outra coisa, vocês perceberam que está havendo, na verdade, de forma mais assim, digamos, prática e de forma mais visível, que antes as coisas eram um pouco mais veladas, mais sutis, mas de forma mais prática, toda essa loucura, como se fosse realmente uma revolução no sentido mais prático, no sentido mais direto, e que as leis agora estão sendo formadas para, digamos assim, normalizar esse tipo de conduta. Ficou bem claro? Por exemplo, já existem leis pró-aborto, normalizando uma coisa antinatural e antissobrenatural, que é ter filhos. Ficou bem claro? Leis anti-casamentos. Agora, com essa questão do bebê reborn, o sistema inseriu isso na sociedade para geralmente ver a repercussão, ver os pós e contras e tomar uma atitude, porque o sistema faz isso. E aqui a gente sabe que no Brasil, para veicular isso aí, a melhor emissora é a Rede Esgoto de TV, ou Rede Globo, seja lá como queiram falar. E se eu não me engano, isso apareceu no Fantástico, no domingo, essa questão do bebê reborn, e depois foi sendo disseminada ao longo da semana, discutida, e por aí vai. E a Rede Globo de TV obedece o quê? A nosso Senhor Jesus Cristo ou aos inimigos? Aos inimigos. Ficou bem claro essa questão do bebê reborn, do que se trata verdadeiramente, ou seja, de uma normalização da loucura. E que agora a gente está aí chegando assim nessa borra, nesse fundo do poço, e a gente está vendo isso, mas a gente também não está enxergando a nossa própria conduta de loucura também não. Repito, vai chegar o tempo onde essas pessoas conservadoras de direita vai ter lá também sua robozinha robozinha para ter seu prazer. Porque não quer ter responsabilidade de ter filhos, de compartilhar uma casa com uma mulher, porque teme que ela no futuro possa se separar e levar tudo que é dele. Ficou bem claro? Como que o sistema ele vai amarrando as coisas e vai conduzindo tanto aqueles que se dizem de direita e de esquerda? É por isso que eu afirmo que nós, enquanto católicos, nós não devemos ficar presos a essa questão de esquerda e de direita. O católico não é de esquerda nem de direita. O católico é de Cristo. E Cristo não se resume a ideologias políticas. Ele está muito além disso. Muito além. Nossos princípios para governar as nossas vidas individuais, familiar e política é para ser guiada pelos princípios cristãos de nosso Senhor Jesus Cristo e não pelos princípios propriamente humanos. Vai chegar um tempo aí, eu vi um advogado aí falando sobre isso, sobre a guarda do bebê reborn, porque parece que uma mulher se separou, um casal, entre aspas, se separou, e tá a briga para quem vai ficar com a bebê reborn, porque a bebê reborn, ela tem seu próprio Instagram, e ela está sendo monetizada, o bebê, o canal do bebê lá, reborn, está sendo monetizado, e cada um quer ser o pai, né, do bebê reborn, quer ser o responsável, quer a guarda. E tá essa briga jurídica. Ficou claro? Isso é tudo para o sistema joga e vê como as pessoas vão reagir. Há um tempo atrás, a gente viu que houve também algo parecido. Só que não foi no âmbito, digamos assim, familiar, de filhos. Não, foi no âmbito da saúde, que eu não vou aqui entrar em detalhes.
Eles jogam lá, vê o que vai acontecer. Aí depois, se der errado, ia falar uma palavra aqui, mas palavrão, peço desculpas. Mas se der errado, se for algo, sei lá, que tenha total desaprovação, ou que tenha efeitos extremamente nocivos, que não possam ser escondidos, ele diz, não sou eu, não. Eu não obriguei ninguém a fazer isso. Que nem a gente vê aí os órgãos internacionais negando algo que eles mesmos propuseram. Nesse evento aí que houve recentemente, da saúde, em 2018, 2019, 2020, melhor dizendo. Aí os pais da criança agora negando que foram eles que incentivaram, fizeram normas para as sociedades agir, os governos, os países agir. Não fui eu não, tirando as suas responsabilidades, as suas parcelas de culpas. Deu para compreender? Isso tudo tem método. Aí daqui a um tempo, o próprio bebê reborn vai ter seu registro de nascimento, vai chegar lá um fiscal para saber se ela está bem, se tem alguma marquinha ali, se foi pressionado um pai, e pode ser preso. Parece loucura, mas é loucura, é porque é loucura mesmo. Ou seja, é algo tão absurdo que se eu contasse isso para o meu avô, se meu avô já faleceu, meu avô, mas meu avô nunca imaginou esse nível de loucura. Ou seja, os antigos com certeza não iriam acreditar nessa porcaria toda, porque foi muito mais além. É isso, eu espero que vocês tenham compreendido que tudo isso aí tem relação com essa cultura pop, esse negócio de MG tal, na educação está inserido em tudo. Tudo, absolutamente tudo. Porque isso é do homem, é da sabedoria humana. Ou vocês vão negar que para fazer um bebê daquele não é necessário certa técnica, certa sabedoria humana. E que, por sua vez, o que é próprio de Deus, eles tomam como loucura. Não é à toa que as Bíblias praticamente já foram proibidas nas escolas, universidades. Não se pode mais rezar Pai Nosso. Professores aí escolas sendo levados ao Ministério Público para responder, porque rezou um Pai Nosso. Ficou claro? É loucura que a gente está vivendo. Essa é a realidade mesmo, é loucura mesmo. Ou seja, essa sabedoria humana para Deus é loucura, é o que está acontecendo. Espero que tenham compreendido o que eu quis aqui expor, mas é isso. Tanto do ponto de vista natural como do ponto de vista sobrenatural. Do ponto de vista natural é que quando a gente realmente nega, reprime aquilo que é próprio natural nosso, no caso da mulher ser mãe, no caso do homem ser pai, surgem esses absurdos. Bebê reborn, como é que se diz? Esses robôs aí, assim também como as nossas necessidades intelectuais naturais. Ao invés de a gente pegar um livro de filosofia, de Aristóteles, Platão, São Tomás de Aquino, as pessoas estão se guiando por romances fantásticos, literaturas fantásticas, filmes, que eles chamam de isso aí, eles chamam da, como é que se diz? Formação do imaginário. Vê que a loucura dessa formação do imaginário também se enquadra nisso. Tudo isso aí tem correlações uma coisa com a outra. É isso. Quando a gente reprime, nega aquilo que é natural e aquilo também que é sobrenatural, que é a Santa Igreja, os princípios de Nosso Senhor Jesus Cristo, gera uma loucura no mundo. E é o que a gente está vivendo. E essa loucura, ela vai sendo normalizada. E as pessoas vão agindo como loucas sem perceberem. Sei lá se é assim, eu sei que é algo tão absurdo que é difícil. Mas vocês perceberam aqui, né? Citei para vocês um livro, isso aqui, de 1973, que mostra aqui distúrbios de personalidade, perversões sexuais, e que hoje não é, hoje é normal. Existem pessoas aí que defendem até o pedófilo. É a realidade. É isso. É por isso que um amigo meu sempre fala que quer viver numa caverna, porque não está dando mais não. A coisa está muito exagerada. É isso.
Agradeço a todos, lembrando que tudo para a glória de Deus e o bem das almas. E fiquem todos com Deus, aliás, e não esquecendo o nosso objetivo aqui na Terra, que é conhecer, amar e servir a Deus. Entendeu? Isso é sabedoria. Isso é revelação do nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.